Pronto. Turma, voltei. Desculpa. Ok. Não, Estamos tranquilo. juntos? Todos me ouvindo bem? Todos. ouvindo bem, está no YouTube. Pode ficar sossegado. Alan, eu vou sair aqui, mas a gente está aqui te ouvindo, eu vou só desligar o... Ok? Agora, se você precisar, chama a gente entra no vídeo também, tá bem? Legal, Celso. Obrigado, Sayuri. Obrigado, Suzuki. Então, meus amigos, é um imenso prazer estar falando com vocês, estar junto com vocês essa noite. Eu quero agradecer imensamente ao professor Hideo Suzuki, a Celi, professor Celso, pelo convite de fazer parte desse projeto. Eu fiquei muito honrado, de verdade, e feliz de coração, porque tenho uma admiração, um carinho muito especial por essa família. Acompanho o professor Suzuki desde 2000 e pouquinhos, quando iniciei minha vida na ortodontia, e especialmente, nunca esqueço, quando eu conheci pessoalmente em 2007, na primeira vez que ele veio a Santa Maria, Rio Grande do Sul, de onde vos falo, que o acompanho sempre e admiro cada vez mais como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, é muito bom estar junto com vocês. E eu vim a rigor aqui, gente, para conversar um pouquinho com vocês sobre gestão em odontologia, especialmente com a temática da odontologia pós-Covid. Quando a gente fala de gestão em odontologia, a gente pode conversar por muito tempo sobre diversos aspectos diferentes. Eu estudei aqui em Santa Maria, fiz a minha graduação em odontologia de 99 a 2003. Estudei ortodontia entre aperfeiçoamento e especialização de 2002 a 2007. Em 2003, iniciei um curso, um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, numa unidade avançada aqui em Santa Maria. E desde então eu gosto muito desse tema. Depois, no restante da minha formação, eu tive o mestrado em Ciências odontológicas com ênfase no ensino odontológico, trabalhando justamente a temática da inclusão de disciplinas não técnicas na formação do cirurgião dentista, onde constatamos, evidentemente, uma importância fundamental para o desempenho das atividades profissionais. Inclusive, desde 2002, as diretrizes curriculares nacionais já estabelecem a importância e a necessidade de disciplinas não técnicas, incluindo disciplinas administrativas e gerenciais na formação do profissional da saúde. Concluí o doutorado em 2015, contando com a ilustre presença do professor Hideo Suzuki na banca, trabalhando a temática da ortodontia. Mas me dedico muito à gestão desde meados, então, de 2004, 2005. Eu exerço hoje atividade de clínico como ortodontista, trabalhei hoje no consultório durante todo o dia. Sou gestor também de uma escola de pós-graduação da unidade da Uningá, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sou gestor do Instituto Eleva de Ensino. E a gente trabalha com cursos de pós-graduação presencial na área da odontologia, tendo hoje turmas em todas as áreas. Eu vou até compartilhar um pouquinho a tela com vocês aqui, que eu acho que fica até mais legal do pessoal acompanhar um pouquinho do que eu estou falando, vendo algumas ilustrações. Eu acho que vai ser bacana. E hoje a gente ampliou a escola, desde 2010, trabalhando também com áreas fora da odontologia, fisioterapia, educação física, educação física, está aqui, ó. Farmácia, enfermagem. Então, me apresentando agora inicialmente, gente, eu tenho trabalhado a temática da gestão. Em 2015 também fundei uma empresa junto com outros 2 sócios, chamada Business e Dental, onde a gente desenvolve não só cursos de gestão, mas de imersão, cursos mais longos de 90 horas e consultorias também para atividades ligadas à odontologia, dentárias, centro de radiologia, clínicas odontológicas.
E tenho trabalhado essa gestão, então, há bastante tempo. Aqui está Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, uma cidade universitária, cidade da primeira Universidade Federal do interior do Brasil. É o segundo contingente maior do Exército do Brasil, só fica atrás do Rio de Janeiro, uma cidade bem militar. Trabalho na unidade de pós-graduação aqui, que nós fundamos em 2005 na cidade, trazendo a primeira pós-graduação reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Começou com um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários. Hoje está aqui o nosso time de mais de 18 pessoas no grupo permanente, mais 15 dentistas dentro da clínica odontológica, encontros periódicos justamente para equilibrar e sintonizar os interesses, os objetivos, as metas entre cada um dos parceiros e dos colegas de trabalho. Em 2010, nós já tínhamos cursos em todas as áreas da odontologia: ortodontia, implantes, prótese, pério, endo. E aí optamos por ampliar os horizontes da educação e do ensino, trabalhando também com os cursos presenciais da educação física e fisioterapia naquele momento. Ampliamos depois para enfermagem, farmácia, e desde esse ano agora, do final de 2019, começamos a trabalhar com cursos de graduação e pós-graduação em modalidade de ensino à distância, o que eu tenho certeza e convicção que é onde está o futuro do ensino no Brasil e no mundo. A gente tem aqui hoje aproximadamente 200 alunos, mais de 100 turmas de pós-graduação formadas, mais de 100 professores diferentes participando do programa de pós-graduação, mais de 20 toneladas, atualizando esse número no programa de arrecadação de alimentos que a gente realiza junto à comunidade, diversos professores convidados e, principalmente, sonhando sempre com o amanhã, com o crescimento, com o desenvolvimento, não só da escola, não só pessoal, mas principalmente de todas as pessoas que estão perto da gente, estão com a gente. E eu procuro estimular muito nossos alunos a sonhar com a gente também, a olhar para fora e pensar onde vão estar daqui 1 ano, onde é que vão estar daqui 2 anos, onde é que vão estar daqui 3 anos. E aí, participando de um novo projeto, junto com o professor André Malmo, em 2015, nós inauguramos a Business Dental, é onde eu desenvolvo a clínica ortodôntica, a clínica odontológica, os meus atendimentos aos meus pacientes. E também nós montamos um espaço para trabalhar cursos de imersão. Trabalho a temática de gestão, por um bom tempo trabalhei junto com a editora Plena, na Full Science. Atualmente eu sou colunista da revista Dental Press e temos trabalhado a temática no Brasil todo, trazendo um pouquinho para o cirurgião dentista, que é o profissional da saúde, que a gente sabe o quanto está cru, quanto está despreparado, quanto foi pouco capacitado para enfrentar hoje um mercado de trabalho que é extremamente acirrado, competitivo. A temática ela cresceu muito no Brasil, tem muitas pessoas falando sobre isso, justamente pela crescente demanda e necessidade de preparar melhor os nossos profissionais. Trabalhando com consultoria aqui para algumas empresas, e aqui a sala de cursos de excelência que nós montamos dentro do consultório, focada nos cursos de imersão e aperfeiçoamento já para especialistas, diferente da escola onde tem os cursos intensivos. Então, o Dental Meet, aqui mais de 600 pessoas, organizamos já 3 congressos aqui na cidade. Aqui a fotofundo, o professor Hideo Suzuki, trazendo muito conhecimento para a turma aqui da região sul, falando sobre expansão esquelética, ancoragem esquelética. Cursos de gestão com diversas turmas formadas. Aqui o professor Suzuki de novo, ó, junto com a turma aqui no Rio Grande do Sul, nosso grande amigo. Aqui outras turmas de gestão pelo estado, e a gente tem trabalhado do Rio Grande do Sul a Boa Vista, gente, Roraima, estivemos recentemente lá, um curso bem legal, gostei muito de conhecer o norte do Brasil. E sonhar é fundamental, é o ponto de partida. Eu gosto muito de filosofar um pouco, então eu ainda não vou tirar o capacete, porque como a gente vai falar sobre odontologia pós-Covid, eu vou começar falando um pouco sobre o cenário atual. O cenário atual é esse. Esse é um cenário realmente bastante complicado que a gente está passando, nunca antes visto, percebido e vivido, nem pela odontologia, nem pela matemática, nem pela física, nem pela engenharia, nem pela padaria, nem por ninguém.
E, por ser um momento de dificuldade, acaba exigindo ainda mais da gente, porque quando a gente não está preparado para lidar com a gestão do nosso negócio, da nossa clínica ou nosso consultório, mesmo num momento natural, normal, onde as coisas andam lineares, imagina a dificuldade que boa parte da nossa classe hoje está vivendo frente ao que está acontecendo hoje. Eu vou começar contando uma historinha para vocês que eu acho muito legal, e vocês, por favor, fiquem à vontade de me interromper a qualquer momento, tá? Eu vou contar uma historinha que eu adoro, que eu ouvi do professor André Malma, meu sócio aqui na Business, fazendo uma analogia bem legal do cirurgião dentista frente ao padeiro. E aqui é uma história de uma menina que desde criança a mãe percebia que ela tinha um talento diferente, que ela tinha uma motivação diferente junto à cozinha, junto à gastronomia, junto aos alimentos, junto à nutrição e principalmente à massa, ao carboidrato, à farinha, à água. E a mãe percebeu que ela tinha vocação, que ela tinha talento e principalmente que ela tinha prazer, que ela gostava, que ela amava aquilo que ela fazia. E incentivou ela, então, a se qualificar para fazer com técnica, fazer com conhecimento, fazer com ciência o ofício que ela escolheu para a vida. E ela implicou, investiu em cursos, desde mocinha foi aprendendo, foi se aperfeiçoando, foi se especializando. Gente, eu estou vendo isso claramente na vida de todo cirurgião dentista, que, como todo bom profissional, não pode parar de estudar jamais. E a menina foi estudando, se aperfeiçoando, se especializando, mestrado no pão, doutorado na farinha, e desde criança sonhava. Eu falo muito em sonho quando eu falo em gestão, porque o objetivo para mim da gestão nada mais é, gente, do que nós conseguirmos realizar os nossos desejos, proteger a nossa família, termos uma vida feliz e tranquila, na ambição que a gente escolher para nós. E sonhar acordado é fundamental, porque o sonho nada mais é do que um objetivo que a gente lança na nossa vida. E quando a gente anda todo dia para qualquer lado, sem ter um objetivo, sem ter um destino, muitas vezes a gente vai estar fadado ao fracasso, porque não vai chegar a lugar nenhum, ou vai chegar ao lugar que o acaso nos levar. Por isso sonhar é tão importante. E essa menina sonhava. E ela sonhava, e ela mais do que sonhava, ela suava. Porque o sucesso ele vem também da transpiração. Ele começa com o sonho e ele é realizado pela atitude. Essa atitude não precisa ser perfeita. A perfeição congela muitas pessoas de agir. Porque a gente espera ter o melhor momento, a melhor oportunidade, a melhor condição. Quando, na verdade, a gente precisa agir da melhor forma possível dentro das condições que a gente tem. Antes feito do que perfeito. Enquanto você está aí parado esperando o dia perfeito passar ou chegar, alguém está tentando fazer aí do lado, está andando, está tropicando, está cabeçando a trancos e barrancos e está chegando lá, está evoluindo, está indo para frente. E essa menina se tornou uma excelente padeira. Ela estudou em Santa Maria, depois estudou na Mandique, com o professor Celso, com a professora Célia, com o professor Suzuki. Depois ela foi para a Europa, lá fazer curso de pão de oliva, pão de milho, pão de uva, todos os pães do mundo ela sabia fazer. Ela voltou para o Brasil, gente, voltou para casa e disse: pai, obrigado, eu realizei todos os meus sonhos, eu estudei toda a minha vida, eu sou tecnicamente competente, eu sou a melhor ortodontista do mundo, eu sou a melhor padeira do mundo. Eu estou preparada agora para fazer o pão que o senhor quiser. O que o senhor quer que eu faça? Quer que eu faça pão de forma, pão de centeio, pão de água, pão branco, pão preto, pão cinza, pão de ló? Quer que eu faça expansão rápida da maxila com mini implante? Quer que eu faça intrusão? Quer que eu faça extrusão? Quer que eu corrija plano oclusal? Quer que eu faça protrusão dentária? Quer que eu aumente a altura facial do paciente? Eu sei fazer, eu resolvo qualquer problema. Eu sou um profissional completo. E o pai disse assim: minha filha, agora chegou a hora então. Agora a gente vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo, pai? Abrir uma padaria.
Abrir uma padaria? Ou quem sabe pode ser abrir um consultório? Expressão da moça, olhando para o pai. Pânico. E o pai disse assim, ué, minha filha, você não chegou até aqui estudando pra caramba, você não é a top das galáxias? Vamos abrir a padaria ou não vamos? E a menina disse assim, mas pai, eu não sei nada de padaria. E agora, gente? O que um cirurgião dentista que termina o curso de graduação, faz o aperfeiçoamento, faz a especialização, ingressa no mestrado na formação docente, se forma pesquisador no doutorado, sabe de padaria, conhece sobre o consultório? Quase nada ou nada. E aí entra uma importante disciplina na formação desses profissionais, que é a gestão. E ela não é só importante no serviço público, no serviço privado. Ela também é fundamental no serviço público. Ela é fundamental na formação do profissional que vai exercer liderança, que vai exercer gerenciamento de recursos, sejam eles físicos, financeiros, estruturais, humanos. Ele precisa entender essa dinâmica para que hoje ele consiga ser competitivo, ele consiga sobreviver no mercado de trabalho. A odontologia, a ciência já mostra que virou uma profissão muito mercantilista. Existe uma mercantilização da profissão. Por que existe essa mercantilização, segundo a literatura? Porque muitos empresários percebem a odontologia como um bom negócio. Por quê? Porque ela é um bom negócio. Saúde sempre vai ser um bom negócio. Ela acaba não sendo muito boa, às vezes, quando gerida por profissionais da saúde, que não têm o preparo adequado. Você sabe que a odontologia no Brasil, falando um pouquinho sobre o cenário, e a gente está aqui agora completando 18 minutos, eu vou tentar ser breve, para não perder muito tempo falando em estatística, mas falando em cenário da educação, o primeiro curso de odontologia do Brasil inaugurou em 1884. 112 anos depois, numa timeline de 1996, nós tínhamos pouco mais de 100 cursos de graduação em odontologia no Brasil. De 96 a 2013, ou seja, 17 anos depois, houve uma duplicação desse número, mais de 200 cursos de odontologia. Ou seja, nós tivemos num período de 100 anos 100 cursos, depois em 17 anos mais 100, falando em números arredondados, e de 2013 para 2020, nos últimos 7 anos, uma duplicação de novo, onde nós estouramos mais de 400 cursos de odontologia no Brasil. Então a gente vive um cenário de mercado onde nós temos uma alta oferta de profissionais, ou seja, muitos dentistas disponíveis, para uma redução na demanda da doença odontológica, de uma forma geral, da doença bucal, graças ao progresso da própria odontologia, graças a Deus. O SB Brasil de 2010, 10 anos atrás, demonstrou que crianças de 8 a 12 anos que tinham em média 10 dentes perdidos, cariados, obturados nessa fase, hoje tem em média 1,5. Então a odontologia ela precisa se reinventar completamente, ela não vai mais tratar para a doença como sempre se fez na odontologia clássica dos anos 70, 80. Hoje a odontologia ela precisa prevenir e educar para a saúde. Dentre as especialidades, a gente tem várias que têm um prognóstico melhor para o futuro e outras nem tanto. A ortodontia, que é a minha especialidade, do professor Celso, do professor Suzuki, da professora Célia e da maioria das pessoas que acredito que está nos assistindo, é realmente considerada uma especialidade perene, porque independente da formação dos pais, da educação, da escolaridade, do nível socioeconômico, não tem prevenção.
as crianças, jovens e adultos, em algum momento da vida, vão precisar de uma correção ortodôntica. E a gente tem ainda ao nosso lado a sorte do Brasil ser o país apaixonado pelo aparelho dentário, ser o país apaixonado pela ortodontia. Preocupa muito não ser o país com mais, onde a ortodontia é o país, é a especialidade com mais profissionais no mercado de trabalho, ingressando a cada momento. Preocupa muito o nível e a formação com que esse profissional chega ao mercado de trabalho. Então, quando a gente fala em sucesso em gestão, primeiro ponto, precisamos continuar sempre competentes tecnicamente. Conhecer, aprofundar, estudar e ter responsabilidade nos nossos tratamentos odontológicos e ortodônticos. Depois disso, a gente precisa muito mais, porque o sucesso ele não vai ficar restrito à competência técnica. Laír Ribeiro, que escreveu O Sucesso Não Ocorre por Acaso, já dizia: o profissional mais bem-sucedido não é aquele que sabe mais ou melhor tecnicamente. O profissional que mais tem chance de chegar ao sucesso é aquele profissional que se comunica melhor. E a comunicação é chave. Primeiro, na empatia com o paciente, na apresentação de valor sobre um planejamento, sobre um plano de tratamento. O que é valor, pessoal? Preço é o que o paciente paga pelo tratamento, valor é o que ele recebe. E aí eu pergunto para vocês, com tantos profissionais, um do lado do outro, vocês têm que se perguntar, por que o paciente escolheu vir ao meu consultório e ele não foi no consultório do lado? Será que é porque eu sou o único da cidade? Opção A. Opção B, ele percebe algum tipo de valor no tratamento que eu realizo. E por melhor que tu seja tecnicamente, muitas vezes ele não vai perceber valor se tu não comunicar isso de forma adequada. Então, isso é uma das coisas que a gente vai conversar logo mais. É fundamental a gente entender que já nos Estados Unidos, com 1/3 das escolas que o Brasil tinha em 2013, já se falava em gestão e odontologia em 1979. No Brasil, a partir de 2002, foi institucionalizado nos cursos de graduação a disciplina de gestão. Em 2013, nós tínhamos uma média de 55% dos cursos de odontologia do Brasil, onde a disciplina de gestão era ministrada. Porém, essa disciplina variava de 16 a 180 horas. Existe uma falta de padrão e ainda uma falta de interesse do aluno que está na graduação. Até por uma questão cultural, onde o grupo docente traz uma herança clássica da nossa formação de um ofício muito tecnicista, onde a gente trabalha de uma forma muito técnica e muito um pouco humanizada ou filosófica e ampla no sentido geral de atendimento. Essa é uma das barreiras que a gente acaba encontrando. Então, a gente tem um horizonte grande pela frente nesse desenvolvimento, porque a hora que eu falo em gestão, eu estou preocupado com finanças, eu estou preocupado com pessoas e eu estou preocupado com o marketing. A maioria de nós tem pouco preparo, é bebezão, está saindo da casca. Muitos aí por estarem recém-formados, ou outros porque tiveram realmente uma formação muito distante dessa realidade, que acabou chegando de surpresa e engolindo muitas rotinas dentro do consultório. E como eu falei antes, a literatura, as pesquisas mostram que existe uma mercantilização da profissão. Não é pecado isso. É uma oportunidade onde muitos empresários e pessoas que têm realmente um empreendedorismo na veia muito mais forte, acabam empreendendo, investindo na odontologia como negócio. E o profissional que não está preparado não tem como competir com esse empresário, com esse empreendedor, que tem uma visão muito mais ampla, muito mais potente sobre cliente, pós-venda, cobrança, precificação, ativos. Então, vai ter uma dificuldade muito grande de se posicionar no mercado de trabalho. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês que nós temos uma caminhada quando a gente fala em profissão, em carreira. O nosso sonho é o nosso patamar lá em cima. Cada degrau desse representa uma escala.
uma escala onde a gente tem uma meta a ser cumprida e diversos desafios pela frente para alcançar o sucesso. O mundo mudou muito nos últimos anos e a gente vive uma realidade completamente diferente do que a gente tinha no passado. A odontologia sai daquele modelo tradicional, onde eu estou no meu consultório, atendo a minha clientela, não preciso me preocupar com ponto de atuação, ou seja, o local onde eu vou instalar o meu consultório. Eu não me preocupo em definir quem é o meu público-alvo, quem são as pessoas que eu quero atender, qual é o perfil dessas pessoas. São crianças, são jovens, são adultos, são homens, são mais mulheres, vêm de carro, vêm de ônibus, que tipo de acesso eles precisam para chegar aqui, que tipo de facilidade eu posso criar para eles ficarem aqui, qual é o valor que eu posso oferecer para que eles fiquem aqui no consultório ou cheguem até mim. Eu tenho vários desafios. Hoje eu tenho uma concorrência muito maior ao meu lado. E eu preciso, de uma certa forma, hoje, primeiro, ser percebido para que eu tenha esse cliente, para que eu tenha esse paciente procurando o consultório. E aí eu tenho várias formas dele entrar no consultório. Ele vai me conhecer, conhecer o meu serviço, conhecer a clínica pela internet. Hoje muito frequente isso. Pela internet, lá ele vai achar um telefone, aí ele vai telefonar para marcar um horário. Depois de marcar um horário, eu tenho o desafio de conseguir atender esse telefone. São coisas bem simples do que eu estou falando, mas é crucial. A gente que está aqui na escola, tem muitos alunos pelo Brasil, é muito frequente hoje o aluno, pela redução média dos honorários que ele tem, quer dizer, o dentista hoje ganha menos do que ganhava ontem. Isso é fato estatisticamente confirmado. Com isso, ele aumenta os horários de trabalho, ou seja, ele tem que trabalhar mais para conseguir garantir uma certa rentabilidade. Então, ele tem um overbooking de trabalho, ele trabalha muito mais tempo para ganhar o que antes se ganhava com mais facilidade. Contando uma outra história, eu me lembro que eu estava no segundo semestre da faculdade, fiz um trabalho em ciências sociais, em odontologia social, e entrevistei aqui em Santa Maria um implantodontista, muito antigo já. E ele disse assim para mim, Dr. Roberto Beltrame, que Deus o tenha, me recebeu super bem, e eu me lembro que ele disse assim, Alain, isso foi em 1999, pessoal, 20 anos atrás. E ele já estava preocupado com a redução dos honorários, e me disse assim, quando eu me formei, tinham poucos dentistas, então a concentração de pacientes era muito maior. Se eu quisesse, eu comprava um Maverick por mês. Um Maverick por mês, Celso. O que tu acha dessa? Tu lembra do Maverick? Então, o poder, a rentabilidade era muito maior. Hoje o dentista tem uma sobrecarga de trabalho para conseguir garantir uma rentabilidade. Meu pai teve um Maverick, motor V8. E tu tinha que ter V8, um velho. bom dinheiro para comprar o carro e para sustentar o posto de gasolina, né? Posto de gasolina. Minha nossa. Mas era o sonho de consumo. E eu nunca Nossa, esqueci era essa muito frase. lindo, né? Era muito lindo. Era muito lindo. Pensa bem, Celso, 20 anos atrás. Quer dizer, a nossa realidade hoje ainda é pior. E a gente tem, segundo o CFO, uma concentração profissional, porque esses dentistas eles estão ainda muito concentrados nas mesmas regiões. Quais? Principalmente região sul e sudeste, onde estão o maior número de cursos de graduação. Existe uma cultura, uma tendência natural do cirurgião dentista se estabelecer onde fez a faculdade. Encontra um cônjuge, uma namorada, se apega ali, fica por ali, gostou da cidade, pronto, ficou. A medicina, ela tem uma tendência a estabelecer o profissional onde ele faz a residência. Por isso a dificuldade de interiorização, porque as cidades onde tem as residências, geralmente são grandes centros, que exigem mais tecnologia, centros mais avançados. Então, são vários desafios que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, precisa enfrentar. Mas o nosso profissional, então, ele encontra hoje um mercado completamente diferente. E aí ele precisa conhecer alguns fundamentos de gestão. Primeiro, marketing. Aqui algumas coisas que eu já comentei com você sobre diretrizes curriculares, aqui sobre um congresso americano de ortodontia em 2013, onde de 39 palestras, 13, um terço delas foi falando sobre marketing. E tem muita gente que faz confusão quando fala em marketing, acha que marketing está voltado à propaganda, quando na verdade marketing
É uma ciência que busca entregar valor para o paciente. E para ele entregar valor, ele precisa satisfazer as necessidades desse cliente. Para satisfazer as necessidades desse cliente, ele precisa conhecer o cliente. Então não adianta a gente querer vender mocotó para quem quer comer feijoada. Não adianta a gente querer oferecer o sushi para quem quer comer chucrute. A gente precisa realmente fazer um trabalho de marketing para identificar quem é que eu quero atender, quem é o meu público-alvo, e me posicionar o mais próximo possível. Posicionar, que eu digo, instalar o meu endereço. Começa por aí, onde eu vou atender. Eu escuto muito assim dos colegas, dos alunos. Eu alugo uma sala lá na Conchinchina, porque a sala é do... Eu disse, por que tu atende lá na Conchinchina? Porque lá é do meu tio, e aí o aluguel é mais econômico, ele não me cobra. Só que não tem movimento. Claro, está totalmente fora de rota, de facilidade, de necessidades que o cliente que ele está buscando tem. Então, eu preciso identificar essas necessidades. E os objetivos do marketing vão por aí. Vão de fidelizar o cliente, aumentar a nossa visibilidade, vender mais, gerenciar a marca, construir boas relações, educar o mercado, que é uma coisa muito importante. E, claro, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, então eu preciso engajar os meus colaboradores. Eu falei antes, olha só, a gente faz um trabalho danado de divulgação. Pode ser Instagram, Facebook, rádio, jornal, revista, seja o que for, boca a boca, vamos incentivar o boca a boca. Não adianta nada se a minha secretária não está no consultório. Então eu escuto muito assim, hoje pelos honorários reduzidos, muitos dentistas não têm secretária. E vão ao consultório só quando tem paciente. Não pode, gente. Eu preciso estar no consultório, eu tenho que entender o consultório, meu trabalho. Tendo ou não tendo paciente marcado, eu preciso estar lá. Principalmente quando eu não tenho alguém para estar lá por mim. E aí eu preciso realmente ter uma equipe de trabalho fiel, bem treinada com os meus valores, para que eu consiga atender não só a primeira chamada, facilitar o acesso dele ao consultório, a flexibilidade de horário, e aí eu consigo atrair esse cliente. E aí a primeira parte do marketing vem o quê? Vender mais. Eu preciso aumentar minhas vendas como? Primeiro eu preciso ter mais avaliações. Eu primeiro ter mais pacientes buscando o meu consultório. Nem sempre agenda lotada significa rentabilidade. E aí entra um outro problema clássico do cirurgião dentista, que é a precificação, que é definir o seu valor, os seus honorários pela consulta, pelo atendimento, pelas urgências. Então o profissional também ele é muito mal preparado para isso. E acaba, muitas vezes, tendo a agenda lotada, como eu vejo alguns colegas conseguem, e reclamam que não vem a cor do dinheiro. Porque isso na ortodontia também eu já vivi isso, muita gente já viveu, de chegar no final do dia, tu ter atendido lá 20 pessoas, 25 pessoas, tem gente que atende mais do que isso, e 4, 5 ou 6 pagaram. Por que só 4, 5 ou 6 pagaram? Tu poderia ter atendido só essas 4, 5, 6 pessoas e ficado em casa o resto do dia, feito o teu pilates, que tu não consegue fazer, feito a natação, que não consegue fazer, brincado um pouco com teu filho, que tu não consegue fazer. Quer dizer, qualidade de vida. Quando eu falo em sonho, em gestão, eu estou buscando, gente, associar o meu sucesso profissional ao meu sucesso pessoal. Tem vários estudos que mostram que a qualidade de vida do cirurgião dentista tem caído muito. Trabalha uma sobrecarga de trabalho. Quem tem emprego público, que consegue garantir um soldo, uma remuneração estável, muitas vezes, por não estar contente com a valorização que ele tem no seu trabalho, busca o consultório privado ou atender em parcerias para aumentar o ganho médio. Com isso, ele trabalha 12 horas por dia, trabalha sábado. Ele se orgulha muitas vezes, e a gente entra numa loucura de trabalhar tanto que às vezes não sente prazer mais em tirar férias, não sente prazer em ver um filme. Isso é muito frequente daquela pessoa que entra numa ciranda, quando na verdade não trabalha com eficiência. Por quê? Porque não vê uma rentabilidade adequada, não tem o custo da sua hora clínica e muitas vezes não tem processo operacional adequado para precificação e para cobrança. Então eu tenho os desafios.
Eu não sei se o pessoal está me enxergando, estou vendo a tela inteira aqui. Mas eu tenho... Perfeito. Tá Tá perfeito. legal? Eu tenho rotina operacional. Eu vou atrair esse paciente, é o funil de vendas. Eu vou atrair esse paciente. De alguma forma, ele chegou até o consultório. Eu preciso ter o desafio de atender ele corretamente no telefone. Você sabe que eu estava falando com uma grande clínica esses tempos. Começou com 3 proprietários, são médicos, é uma clínica multiprofissional. E aí, hoje, ele tem um sistema de 70 telefonistas que ficam fora do atendimento presencial, numa sala só de telefonistas. E eu falei assim para o dono, caramba, 70 telefonistas? E ele falou assim para mim, Alan, aqui o telefone nunca toca 3 vezes. Sai muito mais caro eu perder uma chamada do que ter um telefonista extra. E aí eu tenho o desafio de atender esse telefone, de ajustar de uma forma que ele chegue na clínica. Quando ele chegar na clínica, eu preciso comunicar o que ele quer ouvir. Eu preciso garantir para ele a expectativa que ele tem. Isso é marketing. Eu preciso passar para ele confiança, credibilidade. Ele chega com medo, com anseios, com sonhos também. E eu preciso passar isso tudo para ele. Dessa maneira eu consigo, com certeza, vender mais o meu serviço. Claro que eu preciso, então, ser competente tecnicamente, porque eu preciso alcançar o resultado. Mas eu não consigo chegar no resultado se eu não engajar ele no tratamento, desde o início. E tudo comunica alguma coisa. A recepção desarrumada comunica que tu é desarrumado. A lâmpada queimada comunica que tu é queimado. A TV de tubo comunica que tu é desatualizado. O teu traje amassado comunica que tu é desleixado. Então, comunicação é muito mais do que a comunicação oral. A gente trabalha muito na experiência do cliente, os sentidos da pessoa. E os sentidos estão vinculados nessa emoção. Quais são os 5 sentidos que a gente tem? O visual. Então, a sala pode até não ser linda, top das galáxias, mas ela precisa visualmente ter uma cor adequada, ter uma organização. A revista do século passado, bota fora, bota na lenha, né? Faz fogo com ela, deixa... E isso também tu precisa identificar o teu público-alvo, porque se tu atende um público A e B, comprovadamente é um público que gosta de um pouco mais de conforto, poltronas individuais, uma boa música, um ambiente calmo, uma leitura, tem um nível de escolaridade maior, então uma leitura agradável, contemporânea, atualizada, um misto de notícia com entretenimento. O público C e D, ele vai preferir a televisão, cadeiras em logarina, cores mais vivas. Alain, se eu fizer diferente, eu quero atender o público C e D, mas eu montei aqui um consultório a mais. Esse consultório a mais vai afugentar esse paciente C e D, porque está comunicando também que provavelmente vai custar muito caro para ele. Então, tu tem que criar uma condição muito favorável a esses sentidos. Eu vou trabalhar de novo o visual, eu vou trabalhar o meu olfato. Por que o consultório tem que ter cheiro de eugenol? O meu pai é militar da reserva e fez odontologia já com 3 filhos. Eu lembro muito bem quando ele chegava em casa, eu sabia que ele chegava em casa pelo cheiro. Era o cheiro de eugenol, o cheiro de tricresol, o cheiro de paramono. Gente, o cheiro é uma das premissas, dos sentidos que mais movimenta o subconsciente, mais funde a memória. Quantas vezes você que está em casa aí vendo a gente não cheirou o cangote de uma gatinha e pensou, esse cheiro eu conheço, vai ficar na sua memória o resto da vida. Então o olfato é muito importante, o ambiente, as cores, a temperatura do ambiente é muito importante. Por que o McDonald's trabalha com vermelho, amarelo e aquele banco duro para te sentar? Porque ele não quer que tu fique ali batendo papo furado, tomando um vinho com a namorada. É fast food, lanche rápido. Pega teu lanche e vai para casa. Almoça, vai passear no shopping. Eu quero rodar clientes aqui dentro. Agora, se eu vou na Copenhague,
Temperatura em todas as lojas do Brasil, 22 graus. Ambiente amadeirado, aveludado em vermelho. A madeira e o vermelho trazem um aconchego, um conforto. Ele quer que tu sente, deguste um café, coma um chocolate, ocupe aquele espaço, consumindo, evidentemente, por mais tempo numa rotatividade menor. Por que vai trabalhar uma rotatividade menor? O preço médio é mais alto. É o que o consultório, que trabalha por diferenciação, promove. Um preço médio mais alto, com um número menor de clientes. O teu atendimento, quando é feito por escala, eu vou atender mais pessoas com preço médio mais baixo. Não significa que um ganhe mais do que o outro. Não pensa que o colega cobra 3 vezes o teu preço médio de prestação de manutenção ortodôntica, ele ganha 3 vezes mais do que tu. Ele pode terminar o dia com o mesmo ganho. A vantagem é que ele atendeu 3 vezes menos, ele teve um custo médio talvez parecido, porque provavelmente por trabalhar com diferenciação ele vai trabalhar com materiais também de maior valor agregado. Agora, o risco da marca, comprometimento, risco judicial, risco a retrabalho, controle dos casos, quando a gente trabalha por diferenciação, ele é mais fácil. Não depende do ritmo profissional, como o atendimento por escala depende de um ritmo. Enfim, são etapas que eu preciso cumprir para vender mais. E eu não posso também ficar captando cliente novo todos os dias. Um cliente novo sai 7 vezes mais caro do que um cliente antigo. Por que tu não mantém um relacionamento com os pacientes que tu atende? Lembra daquele paciente que tu atendeu 2 anos atrás, fez um belo trabalho? Nunca mais ele te procurou. E você nunca mais procurou por ele. Será que ele nunca mais foi ao dentista? Mas tu está brigando, tu está investindo para buscar novos pacientes. Quando tu tem uma carteira boa de pacientes que tu poderia estar resgatando, fazendo rechamadas, procurando entender. E aqui, quando eu falo em fidelizar e satisfazer, eu vou fazer um programa dentro do consultório que eu posso estar realizando pesquisas periódicas dos pacientes ativos e inativos. Os ativos, quais são os pontos fortes que você avalia dentro do nosso consultório? Cite 3. Eu gosto muito da secretária, eu gosto muito do Dr. Ideu, eu gosto muito da Célia. Me sinto seguro com eles, segura, perfeito. Ao invés de perguntar o ponto negativo, vamos perguntar para ele assim, quais são os pontos que eu poderia melhorar, que a gente pode melhorar? Muitas vezes a nossa diferenciação está nos nossos pontos fracos. Meu pai adora dizer que Benjamin Franklin, presidente dos Estados Unidos, tinha um assessor contratado que era proibido de fazer qualquer elogio. Ele só podia fazer crítica. Era para criticar. Ele contratou o assessor para criticar. Críticas educadas, críticas construtivas. Então, porque as críticas que te fazem crescer, é os erros que promovem na frente. Quando tu só acerta, eu adoro, me sinto segura com o Dr. Suzuki, me sinto segura com o Dr. Celso. Tá? E aí o que tu vai fazer para melhorar agora? Nesse ponto nada, já alcançou a segurança, alcançou a credibilidade. Agora pergunta para ele, onde é que a gente pode melhorar? O ponto mais nevrálgico, quando a gente fala em satisfação de clientes, é a questão do horário. A maior parte dos clientes hoje reclama do atraso no atendimento e pode ser um fator para mudança de clínica ou consultório. Isso precisa ser muito levado em consideração. E eu posso receber outros feedbacks. A secretária não atende o telefone quando eu ligo, ou eu acho ela muito entojada, não tem empatia, não é uma pessoa facilitadora. Eu já digo para você, gente, o que eu tenho de valores assim, que eu adoro, que eu acho fundamentais em qualquer negócio, em qualquer pessoa, é educação, gentileza e facilitação. Não complica, facilita. Eu não posso agora, vem depois, como é que fica bom para a senhora? Quer dizer, tudo dentro do acordo, mas tenta sempre ajudar quem está contratando o teu serviço de alguma forma. Vou dar um exemplo. Hoje, na verdade, a minha clínica era só de manhã. Eu atendi uma paciente que fez 150 quilômetros para vir na consulta. Normalmente eu faço o retorno
na outra semana. Eu faço uma avaliação inicial com o paciente. Nessa avaliação, eu vou buscar conhecer a paciente, conhecer as necessidades, fazer uma avaliação clínica, entender os desejos, os anseios e as necessidades gerais dela. Solicito exames ortodônticos, os exames complementares, e faço um planejamento, às vezes mais de um caminho para chegar ao mesmo resultado, ou resultados satisfatórios e razoáveis, e apresento para ela no retorno da consulta. Como a paciente fez toda essa viagem, eu me dispus para ela: a senhora quer, hoje à tarde eu estou envolvido com a gestão da escola, mas eu volto aqui à tarde e a gente faz um retorno hoje. Fiz o retorno, almocei muito rapidamente, a gente acaba fazendo um empenho, um sacrifício, é verdade. Muitas vezes é necessário, porque não existe almoço grátis. A gente precisa sempre empenhar alguma coisa pelo nosso objetivo. Hoje eu empenhei o meu almoço. Empenhei o almoço, dei em troca de um tempo que eu precisava para avaliar bem os exames, era um caso bastante complexo, envolvia a reabilitação junto. Enfim, fiz um bom planejamento, o paciente retornou à tarde, dediquei mais 1h30 para a apresentação do caso e fechamos o tratamento. Quer dizer, facilita para ela não ter que voltar daqui uma semana e pronto, o paciente novo hoje no consultório começando. Então eu preciso entender essa necessidade do paciente e realmente poder fidelizar esse cliente dentro da clínica. Aumentar a visibilidade da marca é uma das premissas e objetivos do marketing. Gerenciar a marca, quer dizer, não pensa a curto prazo, pensa a médio e longo prazo. Vamos criar solidez no nosso trabalho. Construir boas relações com consumidores e parceiros é fundamental. E educar o mercado é decisivo. E eu vou misturar um pouco os assuntos aqui, que o papo está bem amplo, bem aberto. Espero que todos estejam entendendo aí o que eu estou querendo passar para vocês. Eu não estou seguindo uma ordem muito linear aqui do material, mas estou puxando... Tranquilo. Muito bom. Puxando alguns ganchos que eu acho importante. Quando eu falo em educar o cliente, educar o mercado, gente, a gente precisa, e vocês viram que hoje eu fiz uma avaliação, claro que hoje eu tenho um posicionamento de atender por diferenciação, atendo menos pacientes e dedico um tempo maior para cada um deles. E isso me permite isso. Mas tive todo um histórico de crescimento naquela escadinha até chegar no nosso sonho, no nosso objetivo, de atender em 5 consultórios diferentes, por porcentagem, atendendo em outras cidades, trabalhando com a maletinha de tudo que é lado, para chegar até aqui. E eu percebo muita gente com dificuldade em educar o seu paciente, fazer ele entender qual é a proposta do tratamento e como funciona a parte administrativa da ortodontia, ou do tratamento convencional como um todo. E aí é um dos tópicos que eu tinha relacionado aqui para a gente falar do Covid. A gente está fechando 48 minutos, eu vou tentar fechar essa introdução até os 50 e mais 10 minutinhos aqui, fechando 1 hora, e vamos falar um pouquinho do que a gente pode fazer então para se virar nessa situação. Eu trabalho hoje com um pacote fechado dentro da ortodontia. O paciente começa o tratamento sabendo quanto vai gastar, independente do tempo que vai levar. Na verdade, eu não faço isso hoje, eu faço isso há 17 anos. E eu preciso de um tempo para conversar com o paciente. Então, eu tenho uma consulta inteira de 1 hora e um retorno de 1 hora. Essa paciente hoje, por exemplo, vou dar o exemplo dessa paciente, é um paciente de retratamento, que é uma tendência hoje no consultório, como a maioria dos pacientes que estão lá comigo, onde ela tratou da forma convencional, pagou o aparelho X e uma manutenção Y. Buenas. Depois de conhecê-la, entender a sua necessidade, qual é a sua expectativa, planejar o tratamento de uma forma que eu consiga alcançar. E quando eu alcanço a expectativa, eu estou nivelando com a satisfação do paciente. Quando eu supero a expectativa, eu surpreendo o paciente. Isso é o melhor que a gente tem a fazer. Só que quanto mais alto tu coloca a expectativa do paciente para cima, mais difícil vai ser, mais desafiador o teu trabalho. Mas, enfim, era um caso bem complexo, com plano cruzal alterado. Depois de explicar todo o tratamento para ela, quer dizer, conhecê-la, no segundo momento, explicar o tratamento, as alternativas, o prognóstico, as possibilidades mecânicas para atingir aquele resultado, aí agora eu vou falar da parte administrativa. Ela é, numa negociação, a última coisa.
Por que ela é a última coisa, pessoal? Vocês têm que tentar aprender sempre. Senta com o Suzuki para tomar um saquê, ele vai contar histórias para ti, tu vai aprender muito com as histórias dele. Tu vai aprender com a Célia, tu vai aprender com o Celso, tu vai aprender na ferragem, tu vai aprender no varejo, no supermercado. Todo mundo tem uma lição. Se tu for inteligente, tu vai aprender nos pequenos detalhes. E uma coisa que eu aprendi por aí é isso, que na negociação, a apresentação do valor é a última coisa. Vou dar um exemplo que todo mundo já passou, pelo menos quem tem uma idade média aí, que já comprou um carro, chega na concessionária hoje e o varejo tem muito a nos ensinar. O varejo tem muito a nos ensinar sobre gestão. Chega hoje na concessionária e pergunta assim, nossa, que lindo esse carro. O professor Lideu fala muito assim, né? Nossa, que lindo esse carro. Esse carro aqui é igual o carro do Rafa, lá da Orto Pride da Stock Car. Esse carro é top. Quanto é que custa esse carro? O bom vendedor, ele não te diz o preço. Ele abre a porta para ti e fala o quê? Senta, doutor. Aí tu senta. Olha só o volante. Sente o cheiro de carro novo. Tá trabalhando o quê, meu amigo? Os teus sentidos. O olfato, a sensação, o bem-estar, o valor agregado. Porque agora tu é desse tamanho quando entrou no carro. Tu botou a mão no volante, tu fez assim, ó. Nossa, eu não me sentia poderoso assim há muito tempo. Aí ele começa a mostrar o quê? Todos os diferenciais do carro. Tem isso, tem aquilo outro. Aí tu começa a fazer o quê? Abrir a boca e babar. Quando tu tá apaixonado pelo carro, tu diz assim, ó, eu quero esse carro. Eu adorei esse carro, tô apaixonado por esse carro. Agora ele te apresenta o valor, quer dizer, o preço de venda. Nesse momento, ele pode ter, estatisticamente confirmado, pode ser até 20% mais caro que a média. Mas como já faz parte do teu desejo, ele atingiu a tua expectativa, o plano de tratamento satisfez a necessidade dela, a tua apresentação passou para ela confiança, passou para ela que tu sabe o que tu vai fazer tecnicamente, passou para ela que tu te preocupa com ela, que ela não é mais um número na tua agenda, que ela é uma pessoa que vai ser respeitada e bem tratada em todas as consultas, ela não vai procurar um outro orçamento, uma outra previsão de custos, ela vai fechar contigo. E aí, eu vou enfrentar dois desafios. Agora, uma outra premissa na nossa gestão de consultório. Como é que eu vou cobrar isso? E aí, já fazendo um link, agora começando a falar do pós-Covid. No Covid, está todo mundo tendo muita dificuldade. Por quê? Porque o consultório ficou fechado. Agora que o consultório reabriu, ele começa lento. Quando ficou fechado, eu tive uma deficiência grande aonde? Na minha receita. Agora, nesse momento, as despesas continuaram, porque as despesas são diferentes do nosso custo. Se eu ficar fechado, não for atender, tem contas que vão chegar na porta sempre. Essas são nossas despesas administrativas. E aí eu tenho o desafio agora de emparelhar a minha receita com a minha despesa, porque eu tenho uma receita deficitária, a despesa continua alta, e um momento de toda essa crise. E aí eu encaro agora na venda do nosso carro a questão da cobrança. Então, quando ele vai te oferecer o carro, ele tem o preço do carro. Doutor Celso, esse carro custa 80 mil reais. Só que ele, para te vender, ele não pode ter uma opção de pagamento. E aí entra uma primeira dica que eu quero deixar importante para vocês no mundo pós-Covid. Flexibilização de pagamento. Porque se a gente precisa atrair o paciente, atrair o cliente, promover a venda, depende muito agora de facilitar o pagamento. Facilitar o pagamento não significa baixar o preço médio. Que se tu fez uma precificação adequada, tu incluiu todos os custos operacionais do tratamento, as despesas fixas da tua hora clínica, a tua margem de lucro e os impostos de maneira adequada. Normalmente, a tua margem não permite uma redução maior. Se, nesse momento que... Oi. Tem pergunta aqui, se você, que mais ou menos é ao que você está conversando.
A hora que você Vamos achar. lá, aproveita, pode ser, vamos lá. A própria Celi. Você sugere alguma forma de gerenciamento de marcar consulta e retorno dos pacientes? Mensagem no WhatsApp seria a melhor forma? Legal, o que que acontece? Ó? O agendamento de consulta, deixa eu abrir para ver vocês aqui. Eu sempre sugiro o sistema, um software. O que que a gente tem assim, ó? Hoje tem pesquisas que mostram que 85% dos dentistas acham importante ter um software de gerenciamento no consultório. Mas pesquisas mostram que apenas 20% possuem. É outro fator que mostra que as pessoas sonham, mas não têm atitude. Poxa, se tu tá sonhando com isso, tu prevê que realmente é uma forma de facilitar a tua vida, não há como discutir isso, vai atrás, pesquisa, o mercado oferece coisas gratuitas ótimas, tem coisas com preços econômicos bons e tem coisas mais caras excelentes. Acha alguma coisa que sirva para ti e põe em prática. Ele demanda um tempo, é um empenho, que eu falei desde o início, tem que empenhar, tem que sentar a bunda além do mocho, na tua cadeira também. Se tu tiver um assistente competente que possa te ajudar, melhor ainda, por isso a necessidade de colaboradores também engajados. Mas, Célia, é muito importante sim, porque o teu gerenciamento estatístico, ele vai fluir muito melhor. Tu consegue, hoje, por exemplo, eu tenho um sistema próprio que eu desenvolvi aqui na escola, que eu consigo mensurar a eficiência média dos números de horário de atendimento. Como é que está o fluxo de ociosidade, quantas pessoas visitaram o dentista mais de uma vez, o número de pacientes novos no mês, o número de avaliações, o número de retornos, o número de retorno de exame. Olha só como é importante. E aí tu vai competir com uma clínica grande, e aí eu não vou citar o nome, mas tu pega uma grande rede de ortodontia no Brasil, onde eu estava conversando com o diretor, e ele me disse assim, a gente faz uma captação média de 2.000 pacientes por mês numa determinada cidade. Eu tenho uma média de 600 avaliações por mês. Dessas 600 avaliações, 450 saem com pedido de exame. E esses 450 pedidos de exames revertem 250 novos tratamentos. Aí, eu vou dar um outro exemplo, Celso. Um colega, doutor em ortodontia, professor, nosso parceiro, aqui da escola e de outras escolas do Brasil, um dia, conversando pós-aula, me disse assim, Alan, tu sabe que eu estou bem chateado, que eu estou com 50 anos, fiz mestrado, fiz doutorado, aula em tudo que é lugar, mas meu consultório não é um consultório forte, não é um consultório bom. Eu queria ser, eu achei que eu ia alcançar um sucesso mais fácil. Eu sou reconhecido como professor, mas o meu consultório não flui tanto. Aí eu perguntei assim, quantos pacientes de orto tu tem? Ele me disse, não sei. Quantas avaliações médias por mês tu faz? Não sei. Quantas dessas avaliações convertem em exame que depois vão ser convertidos em tratamento? Não sei. Então é muito difícil tu definir uma estratégia se tu não tem informações. Para ter informações, eu preciso ter dados. Esses dados analisados são informações. E através das informações eu vou conseguir mexer esse mês mais ou menos, fazendo alguma movimentação para alcançar um determinado objetivo. E o sistema te proporciona isso. Eu sugiro sim o sistema. E o sistema também ajuda, Célio, num outro ponto, a questão das cobranças e da inadimplência. Então, falando do pós-Covid, também a gente precisa aumentar nossas vendas, a gente precisa enxugar muito as nossas despesas o máximo possível, porque representam uma fatia importante da nossa margem, que quando a gente está bem, isso também é comprovado. Tu tem um bom fluxo, tu está ganhando bem, tu desperdiça muito mais. E quando tu está realmente na crise, a gente faz uma engenharia e percebe como a gente está botando dinheiro fora. Então, procura reorganizar isso, e aí no ponto de cobrança, começa a revisar quantos pacientes inadimplentes hoje nós temos na clínica, que podem receber uma ligação com toda a educação e carinho, pedindo para que venha acertar um débito de tal período, eu não tenho condições hoje, vamos fazer em 2 vezes, vamos fazer em 3 vezes. Quer dizer,
metodologia também de cobrança. Na ortodontia, eu vejo muitos profissionais que atendem pacientes que estão 2, 3, 4 meses sem pagamento. Dependendo do número de pacientes que ele não tem mais controle. E o sistema ele proporciona isso vinculando o pagamento ao agendamento. Então, se eu atendo hoje um paciente e ele está com a prestação em dia, o sistema vai me dar que ele está ok. Se ele está com uma prestação atrasada, eu atendo igual. Porque eu acho muito deselegante o paciente que atravessou a cidade, vem para o atendimento, tu negar o atendimento. Faça o atendimento porque ele tem uma mensalidade em atraso, que foi do mês passado, e teoricamente, nesse retorno, ele poderia estar acertando. Se porventura ele não acertar essa parcela de maio e agora vai acumular junto a de junho, o sistema não permite que eu faça um novo agendamento dele para o mês de julho. Já trava. Já trava. Qual é a vantagem? Primeiro que não fica deselegante para ti, porque tu te protege, na verdade, atrás do sistema. Ah, dona Maria, desculpa, mas o sistema não está permitindo porque tem a parcela do mês passado atrasada. E agora somou com a desse mês. De repente, se a senhora pagar do mês passado, já libera para atender no próximo. Segunda vantagem. No mês de julho, quando tu enxergar a tua agenda, tu não vai ver a agenda lotada de pacientes inadimplentes. Não adianta, eu quero vender mais, estou com a agenda lotada, mas eu não tenho caixa compatível. Eu vou atender aqueles pacientes que efetivamente estão pagando. E eu não estou fazendo nada de errado com isso. Quantas vezes, Celi, tu foi no supermercado e saiu com 1 litro de leite que custa R$3, R$2,50 e disse, eu vou vir pagar amanhã? Não. Isso é uma cultura também que a odontologia criou completamente errada, de vir pagar depois, de posso acertar depois, acerto como eu posso. Há um constrangimento de fazer a cobrança. Então, quando eu fechei o tratamento hoje com a paciente, eu defini o valor do carro, R$50 mil, R$80 mil, e aí eu entro em outra situação, que é, como a senhora quer parcelar? E aí eu entro com eu apresento para ela um modelo, um exemplo. Se serve para ela aquela entrada e aquela parcela, ótimo, fechou. Não está fechando muito. Onde que está complicado para a senhora? A entrada? Vamos diminuir essa entrada. Aumenta o número de parcelas. Vamos jogar uma prestação balão no final do ano, quando vem o 13º. Quer dizer, eu consigo manipular os números de uma forma que o tratamento total seja sempre o mesmo valor, só que tem pacientes que pagam de formas bem diferentes, de uma forma que fique compatível com o seu bolso. Com isso, dificilmente um paciente recusa o tratamento ou não fecha. Alguma forma de pagamento vai servir para ele. E o mais importante nesse processo é que fique muito bem acordado e combinado o valor que ele acordou e a data de pagamento, para que tu possa fazer uma cobrança sem ser deselegante. Porque se tu combinou R$200 todo dia 10, no dia 11 você está autorizado, sem constrangimento, a telefonar para ele e informar que a parcela da data anterior venceu, como é que ele pretende fazer o acerto. Quer dizer, tu está autorizado a isso. Agora assim, não, quando tu puder, tu me paga. Quando der, tu passa aqui. Aí tu liga 2, 3 vezes, mas não define uma data, começa a gerar, às vezes, um desconforto. E o cirurgião dentista não está preparado para isso. Temos mais perguntas aí, Celso? Engatei uma quinta aqui, não paro de falar. O Suzuki, você sugere alguma forma de gerenciamento de... Ah, não, isso aí foi Não. Eu vou fazer a pergunta aqui, Celso. Ah, faça então, Suzuki. Alan, bom, você sabe... Bom, a gente já conhece há bastante tempo, mas eu sou da época do médico ou dentista da família. Em grandes centros, essa figura do profissional liberal, médico ou dentista da família, já acabou.
Assim, pelo menos... Suzuki, eu acho que tem essa que fazer de novo, porque eu acho que deu uma travadinha. a minha pergunta em grandes centros, a figura do médico ou dentista da família, né, não existe mais. Então, mesmo nas pequenas cidades, isso ainda é importante, essa figura do médico ou dentista da família. O que você... que eu quero me aposentar, então eu quero ir numa cidade pequena para ver se isso eu consigo sobreviver ainda como dentista da família, né? Tu sabe, Suzuki, que eu acho que sim, principalmente quando a gente vai trabalhar por diferenciação, porque a gente vai atender um número menor de pessoas com um tempo maior dedicado a cada uma delas. E hoje, por exemplo, a minha realidade dentro do consultório, eu desenvolvo principalmente um relacionamento com os pacientes. Então a gente conhece cada um pelo nome, a sua história, os seus hábitos, está disponível para eles a hora que eles precisam. Hoje eu fechei esse tratamento novo, já passei meu WhatsApp para a paciente, ela vem de outra cidade. Ela pode agendar regularmente com a secretária, se tiver alguma dificuldade, me manda o WhatsApp. E eu percebo que eu trabalho assim há 17 anos, eu tenho uma história muito mais longa e iluminada que a minha, dentro do consultório ortodôntico, mas eu consigo perceber que mesmo trabalhando em assistenciais, no início da minha carreira, em vários consultórios diferentes, sempre tendo essa empatia, hoje eu recebo os filhos dos meus pacientes já. Uhum. E pacientes que eu já mudei, às vezes, de endereço 3, 4 vezes, voltando agora, dizendo assim, não, eu te procurei na internet, te achei. Eu comecei a tratar um menino agora de 18 anos, que quando eu tratava a mãe, ele era nenê. E aí, imagina, mais de 10 anos depois, a mãe vem, procura pela gente. Então, eu acho isso uma grande vitória como profissional. E por muito tempo, eu brinco nos cursos que eu dou quando eu trabalhava em assistencial, que eu trabalhava assim por escala, atendia até 40, 50 pessoas num dia, sem almoçar, era uma correria danada. Às vezes a secretária diz assim, doutor, vieram aqui hoje 2 pacientes atrás do senhor. E eu falei assim, o que eles falaram? Perguntaram por mim? Não, eles falaram que quem atende eles é aquele dentista grandão. Para quem não sabe, eu tenho quase 2 metros de altura, tá? E quando eu falei em sonho para vocês, sabia. não sabe o nome da gente. E quando eu falo para vocês o sonho, que a gente tem que sonhar sempre acordado, a gente não precisa ter um sonho só, são vários sonhos. E uma coisa que eu sonhava era que um dia as pessoas fossem saber meu nome. Eu disse assim, quando eu vi isso, eu pensei na hora, quem sabe um dia ela vai vir para procurar pelo Dr. Alain, né? E isso já é uma venda muito mais fácil, na verdade, uma comunicação muito mais fácil, porque ela vem já com respeito e com a decisão praticamente tomada. Eu acho que tem espaço sim, Suzuki, tem espaço. Okay. Acaba sendo uma percepção de valor a mais e uma diferenciação em relação a grandes clínicas, onde às vezes tem uma rotatividade grande de profissionais e não cria-se um elo, uma empatia. Então, acho isso muito importante, eu acho que é um bom caminho, sim. Você acha que as redes sociais hoje, tipo Google, Facebook, Instagram, o profissional ele tem que investir também nessas mídias para ser conhecido, para ver o seu nome ser trabalhado? Por exemplo, o Google, né, principalmente, né, eles têm um poder muito grande. A pessoa procura ortodontista, vai aparecer lá. Mas isso tudo necessita de uma avaliação, de uma evolução também como profissional e nessas mídias. O que você acha? Olha, Celso, esse é um dos desafios nossos, né? Porque o mundo mudou muito drasticamente e nós tínhamos antes muito forte o boca a boca. Isso. E a indicação de colegas, porque sempre se trabalhou de forma multidisciplinar, onde um profissional de outra especialidade tinha tu como uma referência na ortodontia ou vice-versa. Sim. Isso é uma tendência a desaparecer. As clínicas estão oferecendo cada vez mais o tratamento integrado dentro do seu ambiente. A rede diminuiu muito, a rede de formação. Então, o paciente tende a entrar numa clínica e mesmo que ele tenha empatia pelo Celso,
Ali oferece o serviço também de ortodontia e fica mais prático para ele, tem estacionamento, está no caminho do trabalho, é mais ágil o atendimento, ele vai ficar por ali. Certo. Aí a gente entra hoje no mercado do inbound marketing. Hoje a gente trabalha muito mídia social, Facebook, Instagram. Ele é importante. Ele não vai ser totalmente fundamental dependendo do cenário que tu atua. A gente tem cenários, pessoas que estão acompanhando a gente, que estão no interior, onde elas conseguem se posicionar para toda a comunidade de uma maneira natural e fácil. A gente tem alunos aqui que trabalham em cidades que têm 12 mil habitantes, 15 mil habitantes. Eu falei, a coisa mais fácil do mundo, tu ser o dentista da tua cidade, o cara. Mesmo que lá tenha 30, 40 dentistas, fica fácil te posicionar. Quando tu está no mercado mais acirrado, é importante, Celso, porque hoje, principalmente o Google, as pessoas, elas pesquisam tudo no Google. E elas vão procurar assim, ortodontia estética, São Paulo. Faz esse teste no Google para ver o que aparece. Normalmente, as pessoas, 90% dos indivíduos, não vão para a segunda página. Elas vão pesquisar entre os primeiros. Por isso que os anúncios patrocinados, eles têm um poder muito forte, que eles vão estar sempre entre os primeiros. Certo. Ao mesmo tempo, as pessoas que têm um pouquinho de noção sabem que aquele anúncio está ali porque ele foi comprado. E isso baixa um pouco a relevância na escolha. A pessoa tem que ver o primeiro orgânico. Só que para o teu nome estar lá na página como orgânico, tu precisa desenvolver todo um trabalho de conteúdo, de palavras-chave dentro do teu website, dentro das tuas páginas, para que tu tenha relevância e o Google te posicione lá em cima. Como a gente não está preparado, a gente vai buscar uma agência de comunicação. E muitas vezes também os estudos mostram que são dinheiro, é um valor, é um dinheiro, é um recurso desperdiçado quando a gente não participa do processo. Não sabe. Porque as agências elas estão despreparadas também para lidar com saúde, com odontologia, com o mercado de trabalho que é diferente do varejo convencional. Então, são desafios que a gente tem que encarar, sem dúvida nenhuma. Mas é importante, sim. O que fazemos para que o paciente perca o medo de voltar ao consultório pós-Covid? Acho que você vai falar daqui a pouco, eu acho, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho do Covid, então. Primeira coisa, gente, até falando do pós-Covid, fecha bem com essa pergunta, é uma coisa que o Covid trouxe para a gente, que são as novas condutas de biossegurança e prevenção à infecção cruzada. A gente tem comentado muito entre os colegas que tem muitas coisas bem positivas que vieram nesse sentido para ficar. Então, o primeiro passo realmente é fortalecer todas as etapas de chegada e acolhimento do paciente, para que ele se sinta seguro. A viseira, nossa, eu que trabalho de óculos, eu imagino os colegas que não usam óculos. A gente percebe resíduo, né, do atendimento no óculos, hoje atualmente na viseira. Então, o cuidado com as barreiras, com a chegada, com o acolhimento, com a asepsia, e principalmente comunicar isso de uma forma eficiente. Não adianta tu fazer tudo certo, não adianta tu ser bom e não parecer bom, não ser visto como bom. Tu precisa demonstrar isso sempre. Então, eu acho que isso já é uma forma de encorajar o teu paciente, o teu cliente. E ele está muito atento. Tem muita coisa na mídia, na internet, na televisão. Eu acho que esse cuidado é sagrado para atrair esse paciente. Então, segundo passo, para fechar, primeiro que tu fez a atração. Depois, para fechar os tratamentos, gente, eu acho que o pós-Covid, a gente está vivendo hoje essa crise financeira que vai estourar ainda mais para frente. E não só diretamente hoje o dentista vive isso, mas todas as áreas estão vivendo isso. Então, a moeda, o recurso está diminuindo para todo mundo. Esse paciente ele pode prorrogar determinadas opções de tratamento por não ter condições financeiras hoje de embargar, ou ele ter receio, ele ter insegurança. Se ele tem insegurança em fechar, tu precisa, é que nem tratamento ortodôntico, gente, problema-solução. O problema é insegurança, passa para ele segurança. Segurança como? Flexibilização de parcela, diferentes opções de pagamento,
carnê, boleto, cartão de crédito. Aí eu escuto assim do colega, meu Deus do céu, mas Alain, o cartão de crédito custa muito caro. Gente, até a barraquinha de cachorro-quente hoje aceita cartão de crédito. Aceita cartão. O dentista tem que aceitar. Daí eu vejo no curso de gestão, ele diz assim, ah não, mas eu aceitei o cartão, mas a parcela mínima é R$100. Eu falei, gente, tu compra um picolé de R$5 com cartão de crédito, tu quer botar dificuldade, tu não está facilitando, tu está botando empecilho. Tu tem que vender tudo, meu amigo, no cartão de crédito. Se tua taxa está alta, tu vai procurar negociar com o banco e na hora de fazer uma precificação, tem que entrar os teus custos. Quem paga essas taxas é o paciente. Aí entra uma outra dificuldade, porque daí, dependendo, a gente pode deixar de ser competitivo frente a uma grande rede que tem taxas melhores, é fato. Claro. Mas aí é uma forma também de facilitar a venda, porque se teu preço médio sobe, vou dar um exemplo. Na clínica que eu atuo, a gente estipulou a modalidade de todos os tratamentos parcelado em 12 vezes. Eu vou fazer um procedimento que custa R$120, pode parcelar em 12 vezes? Pode. Como é que a clínica recebe? À vista. Isso é de graça? Não. Tem uma taxa, um custo que está incluído no preço que foi montado para o paciente pagar. Com isso, eu garanto meu capital de giro, porque se eu financiar tão arrastado assim a R$10 por mês, às vezes eu não tenho caixa para pagar a conta do mês. Como é uma venda já realizada, não me interessa receber uma parcela daqui a um ano. Eu quero recebê-la hoje, o dia que fez o procedimento. Mas, Alain, o paciente achou caro, porque nos outros lugares cobram R$100. Tu está cobrando 120 em 12 vezes. O paciente prefere pagar 10 por mês do que os R$100 numa botada. Se o paciente preferir o 100, tu oferece o desconto pagando à vista e retira todas as taxas. Gente, sim, isso não é a roda nem a fogueira. Isso é o varejo. Então, a gente tem que entrar no esquema. Como dica pós-Covid, eu acho que nova conduta de biossegurança e, principalmente, fazer um acolhimento diferenciado e permitir para ele flexibilização de pagamento e modalidades diferentes é uma forma de motivá-lo a realizar o seu tratamento agora. Mais alguma pergunta aí? Senão eu vou para o assunto. Nas cidades pequenas, o poder aquisitivo é menor. A fatia que pode pagar melhor é menor também. Acho que é uma afirmação. Certo, concordo. Ele também colocou isso. Então, numa cidade pequena, claro, se tu quer atender a classe A+ do Brasil, tu vai para uma grande capital. Eu moro numa cidade de 300 mil habitantes. O poder aquisitivo aqui é médio. Eu tenho que adequar o meu tipo de cliente. Qual é o perfil do meu cliente? Prestador de serviço, funcionário público? Então, eu vou buscar alguma alternativa que corresponda à faixa dele. Quando a gente fala que a cidade pequena, o poder aquisitivo é menor, é fato. Então, se em São Paulo eu consigo ter um cliente que paga R$500 por um atendimento, eu também tenho bairros em São Paulo que correspondem a uma renda média muito mais baixa do que a classe A, eu vou trabalhar com a classe C. E numa cidade pequena eu não vou cobrar os 500, eu vou cobrar 100, eu vou cobrar 200. A minha precificação ela é baseada nos meus custos e despesas. Pode ter certeza que a alocação da tua sala, o teu custo médio por hora clínica também vai ser muito mais baixo. E a tua necessidade de rentabilidade de faturamento também vai ser muito menor do que numa capital, numa cidade maior. Então, eu concordo com a tua afirmação, mas tudo é proporcional. Claro que o teu preço médio tem que respeitar a regionalização e o perfil das pessoas que tu atende. Mais alguma pergunta, Celso? Em relação ao software, uma aluna, é minha aluna até por sinal, ela está perguntando se você pode depois dar indicações de softwares para eles, provavelmente os gratuitos, para poder fazer iniciar. Tá legal. Vamos combinar o seguinte, ó. Existe uma gama bem grande. Eu vou ficar devendo uma informação imediata, porque eu trabalho com sistema próprio, mas eu acompanho o movimento dos demais.
Mas eu tenho alguns nomes relacionados, porque para desenvolver o nosso, a gente está sempre mapeando o mercado, o cenário. Sim, sim. Então, o Celso fica responsável de passar o nosso contato aí, o link, né? Até se estiver assistindo, anota aí, quem quiser me mandar um e-mail depois, é alanbinotto@gmail.com. ALANBINTTO, 2 T's, O, Binotto, B de bola, ou B de bonito, para quem preferir. Alan, A-L-A-N, de navio. Vocês têm aí no post. Depois confirma, segue a gente lá no Instagram. E aí a gente vai estar trocando ideia, tá? Estou sempre disponível para conversar com o pessoal. Já escrevi no YouTube. Obrigado. Mais alguma pergunta, Celso? Não. Pode ir. Legal. Gente, estamos com 1h21 minutos. Temos mais aí 9 minutos para estourar o nosso prazo. Fechando aqui para vocês, eu vou passar rapidinho algumas coisas. Então, quando eu vou montar o consultório, eu preciso pensar muitas coisas. Se vai ser sozinho em sociedade, quem é o meu paciente, onde eu vou atender, tem que respeitar onde ele está, qual é o horário de funcionamento que eu vou fazer, quanto eu vou investir, quanto e como cobrar, que convênios eu vou montar, qual vai ser a minha equipe de trabalho, como é que eu vou lidar com pós-venda. Depende de como você está sonhando, gente. Esse aqui são os dentistas do Brasil hoje, ó. Como é que eu vou me diferenciar deles? Onde está o óleo? Como é que eu vou ser observado aqui, vou ser percebido pelo cliente? Então, eu preciso realmente montar uma estratégia de marketing que me permita ser percebido e ser visto. Aqui é uma história bem breve, mas só comentando. Eu estou em Natal, uns anos atrás, aparece um rapaz, me oferece para mostrar a arte dele, uma flor que ele fazia com palha seca. Eu perguntei assim, como é que é essa tua arte? Aí ele falou assim, olha, foi fazendo a arte dele lá, R$5. Aí eu perguntei assim, de onde é que tu é? Ele falou assim, eu sou de Vitória da Conquista. E eu falei assim, Vitória da Conquista, né, na Bahia? É, sim, senhor. Ele disse, mas por que tu não está numa praia na Bahia? Veio aqui para o Natal, Rio Grande do Norte. Ele falou, doutor, sabe o que eu estava analisando? Que lá na Bahia, todo mundo faz essa flor aqui. E aqui em Natal não tinha ninguém que fazia, então eu vim para cá. Eu chamei o cara na hora para fazer uma selfie, que eu pensei, esse cara pensa mais que muito colega meu. Fica batendo cabeça, né? Muitas vezes. E tem um mercado aberto do lado aí que pode ser explorado, pode ser observado. Então, definir o público-alvo, definir a localização, definir uma identidade visual profissional para o teu consultório, definir uma logomarca, cartões, visita, papelaria em geral. Tem gente que me fala assim, Alan, mas o meu consultório sou só eu não tenho marca. Eu disse, cara, a tua marca é teu nome. Então, tu tem que realmente desenvolver o teu nome de uma forma que ele fique profissional e se apresentar como tal, né? Construir o branding, a tua apresentação, a tua comunicação. Tem que trabalhar tudo isso. Define no teu gerenciamento, no teu atendimento, POP, processo operacional padrão, controles gerenciais, indicadores, fluxogramas, processos operacionais, quantos pacientes eu atendo por mês, qual é a média de tratamento ortodôntico, quanto eu faturei com dentística, quanto eu faturei com implantodontia, quantos pacientes foram atendidos, qual é o índice de reclamações numa ouvidoria, como foi o pós-venda desses pacientes. Infinitas possibilidades, gente. Dá para se divertir bastante. Trabalhar forte com a gestão da tua equipe, treinamento, remuneração, recompensa, normas e condutas, endomarketing, motivar essa galera, dar motivo para ação, exercício de liderança. Mas, Alan, eu só tenho uma secretária. Eu falei, cara, ela é a tua equipe. Ela tem que estar plenamente sintonizada contigo. Recomendação, uma reunião por semana. Eu gosto muito da segunda-feira, iniciando a semana, senta e diz assim, faz um cafezinho, pega um pão de queijo, gaúcho também come pão de queijo, e fala assim, como é que vai ser a nossa semana? Quantos pacientes a gente tem agendado essa semana? Tem alguma avaliação nova? Quais são as necessidades estruturais aqui da clínica? Nas pesquisas na recepção, alguém falou sobre o banheiro? Alguém falou sobre o cheiro? Alguém falou sobre a lâmpada que está quebrada? As lixeiras estão funcionando? Monta um relatório de não conformidade. Dá para a tua secretária e diz assim, ó, tudo que não está funcionando, tu lista aqui. Refletor quebrou, lixeira não abre, chamei o técnico, não veio. Nessa reunião, tu define com ela contramedida, solução para o problema. E aí, então tá, a lixeira está quebrada, tem solução ou não? Se não tem solução, no conserto, é trocar a lixeira. Solução vai ser o quê? Trocar a lixeira. Quem é responsável por isso?
Preferencialmente sempre o outro, gente. Você já faz muita coisa, você tem que gerenciar. Você tem a secretária, assistente, que é para te ajudar. Então tá, Dona Maria, a senhora providencia uma lixeira nova, faz 3 orçamentos, me apresenta, compra essa lixeira, pega o vale no caixa, eu te pago aqui, enfim, vai na internet, sei lá. Nós vamos trocar a lixeira. Qual é o prazo para isso? Até sexta-feira. Porque segunda-feira a gente vai sentar de novo na próxima reunião da semana e começo sempre puxando a pauta da reunião passada, para ver se todos os itens foram estabelecidos, foram resolvidos, se existem pendências. E aí a gente pode definir vários indicadores, a questão de pagamentos de pacientes em atraso, contas a pagar. Sabia, Celso, que 20% dos dentistas no Brasil sabe quanto ganha e quanto gasta por mês? Não tem controle de fluxo financeiro. Então define como é que eu vou fazer essa contabilidade, como é que é as contas que eu tenho para pagar esse mês. Já comecei o mês devendo 5 mil, 6 mil, 10 mil. Qual é a previsão de receita que a gente tem? Se a gente vende tratamento ortodôntico, falando aqui que a gente está num grupo de ortodontistas e toda a clínica vai oferecer ortodontia, um dos maiores diferenciais da ortodontia é a previsibilidade financeira. Se tu tem X pacientes, N pacientes, vezes uma prestação X, tu tem uma previsão média de receita. Quando tu trabalha com pacote fechado, isso pode ser um tema por uma outra live, a gente fala só sobre cobrança, manutenção versus pacote fechado. O pacote fechado, quando eu fecho hoje com a paciente uma alternativa de pagamento, uma entrada mais uma prestação, a gente pode dividir a prestação diminuindo, jogando parcela balão todo dezembro, por exemplo, eu tenho uma previsibilidade. E eu tenho mais ainda, aí eu defino uma outra processo, forma de pagamento. Vai ser quando ela vem na consulta? Eu acho que não é a melhor maneira. Porque se ela faltou 3 meses agora na pandemia, você não recebeu. Então eu sugiro sempre trabalhar com cheque pré-datado ou cartão de crédito. Dessa forma, gente, durante a pandemia, por exemplo, no meu consultório, a receita se manteve normal sem eu ir atender. Porque as pessoas não pagaram ou não compraram uma manutenção, uma consulta. Compraram tratamento e realizaram uma prestação, que, sendo ou não atendidos, vão ter, no final, o seu resultado e aí vão ter esse pagamento. Então, Alan, essa reunião semanal é muito legal. Qual a sua sugestão para gratificação das secretárias? Deve ser feito gratificação ou não? Esse é para um também outra coisa. A gente pode falar uma hora inteira sobre isso. Eu vou só falar o que eu gosto de fazer aqui. Existem vários modelos que têm vantagem e desvantagem. Eu procuro, hoje ainda, trabalhar de uma forma mais romântica. A minha forma mais romântica, eu tenho indicadores onde eu vou mensurar mês a mês. Hoje, eu vou trabalhar com os seguintes indicadores. A pontualidade, a assiduidade, a apresentação, cortesia, lembrança na pesquisa por parte dos pacientes. Isso me dá, as gurias, as pacientes trazem presente para as funcionárias quando vêm ao consultório. Eu viajei e trouxe essa lembrancinha para o senhor, doutor, e para a secretária. No consultório, eu tenho um time de 4 secretárias. Na escola, hoje, a gente tem um time de 18. Então, a gente procura definir, assim, de acordo com os indicadores, um ranking mensal, onde a gente vai pontuando, e no final do ano, a gente revela quem foi a que teve mais pontuação, e a gente dá um presente. O presente que a gente tem dado é uma semana com o cônjuge ou acompanhante, com as refeições pagas, num hotel em Gramado, na Serra Gaúcha, que é algo maravilhoso. Por que eu faço isso? Porque se eu dou a recompensa financeira, ela não vai transformar isso numa experiência especial para ela. Vai transformar no supermercado, no aluguel, na luz. Isso ela tem a remuneração dela para fazer. Então, ela volta realmente dessa viagem muito encantada, muito motivada. E ela se sente lá muito bem tratada, porque Gramado as pessoas são muito preparadas para atender o turista. E isso já reflete na postura dela depois que volta com os outros clientes também.
A gente oferece outros diferenciais, por exemplo, de apoio no salário, que é a cesta básica. Eu dou cesta básica mensalmente, onde a regra, todos começam o mês com direito à cesta. Se falhar durante o mês, perde a cesta. O que é falha? Um atestado. Ah, mas eu estava doente. Não tem problema nenhum, é do jogo, mas perde a cesta. Esqueceu de bater o ponto eletrônico. Cometeu alguma falha dentro de alguns indicadores, vai perder a cesta. Existem modelos onde a gente vai pagar um variável por paciente, mas ele tem dois lados, é uma faca de dois gumes. Eu, ainda na minha instituição, eu preferi trabalhar dessa forma mais romântica do que criar um sócio, às vezes, viciado, que em determinado momento vai ter que buscar sempre mais meta, e às vezes acaba comprometendo a estabilidade junto contigo desse funcionário. Certo. A gente fala mais sobre isso outra hora, Celso. Legal. Legal. Tivemos mais algum comentário? Não. Eu estou passando os slides enquanto falo contigo aqui, para o pessoal ver um pouquinho, que a gente está falando de marketing, preço, praça, produto. Chegando no final, gente, eu quero só mostrar para vocês rapidamente, tem muita coisa para falar aqui, neuromarketing, neurociência, inbound marketing, a questão do posicionamento profissional, que eu acho muito importante. Então, para fechar, mais 5 minutinhos, eu quero que todos entendam que existe uma diferença muito grande em produto e serviço. Quando a gente fala, ou o paciente que não está educado, telefona para o teu consultório e diz assim, Celso, doutor Celso, estou ligando para saber, quanto é o aparelho aí? Né? Ele está fazendo pesquisa por telefone. Primeiro que isso não é legal, lícito, que a gente passe essa informação, justamente para que ele entenda que não está vendendo sapato. Não está vendendo uma cadeira, que é um produto, eu estou vendendo um serviço, que é muito mais intangível. Então, um tratamento ortodôntico, ele precisa ter oportunidade de receber uma apresentação adequada por parte do profissional. E aí sim ele vai tomar a decisão não embasada simplesmente no preço, na commodity. Falando em preço, a gente discute muito hoje a questão da consulta inicial. Cobro ou não cobro? Por muitos anos não cobrei, é fato. Porque a gente não é ninguém, é o grandão de 2 metros. E aí ele quer que... E teve uma campanha muito grande aqui, no sul do Brasil, pelo Conselho Regional, dizendo assim, ó, dentista, não dê uma olhadinha. Desculpa, dentista não dá olhadinha, dentista faz consulta. Aí o presidente do conselho veio num evento aqui e disse assim, Alan, o que tu achou da campanha nossa? Eu falei, olha, achei muito legal, mas se eu fosse você, eu fazia uma campanha só para o dentista, que o cliente não visse. Faz só para o dentista. E ele disse, como é que seria? Pede para ele, por favor, não dê só olhadinha, faça a consulta. Porque, infelizmente, a maioria de nós está acostumada a dar olhadinha. E aí tu perde valor, gente. E aí, analisando o comportamento do consumidor, a gente vai ter várias faixas de valor e vários estágios da vida com interesses diferentes. Quando a gente consegue identificar isso, a gente vai ter muito mais facilidade no posicionamento profissional. E quando a gente se posiciona claramente, os próprios concorrentes ou mercado vão atingir ou vão te levar para aquele cliente que percebe e necessita ser mais esclarecido, hoje ele tem novos hábitos, ele busca valor em todas as faixas de preço. E aí tu vai conseguir alcançar para ele aquilo que ele deseja de fato, agilidade, atenção, respeito. Isso aqui é uma definição bem genérica, onde todos estão buscando. A gente pode individualizar isso mais ainda. E com isso a gente vai conseguir essa atração de uma forma mais eficiente para a nossa clínica e consultório. E aí, por que ele foi no teu consultório? Se todos são ortodontistas, por que ele te escolheu? Então, isso a gente chama de posicionamento profissional e precisa ser muito bem elaborado e trabalhado nas formas como tu comunica isso. Tá? Eu quero que vocês pensem muito nisso, isso pode ser um tema para uma outra conversa também, mas faz toda a diferença na hora de definir o profissional A ou o profissional B. E aí a gente tem várias marcas no mercado que retratam isso. Aqui, por exemplo, do carro, né? Eu digo assim, doutor, quanto é que é o implante? Eu falei, amigo, tu perguntar o preço do implante é como chegar na concessionária e perguntar quanto é o carro. Eu tenho carros e carros. Eu tenho implante e implante. Eu tenho tratamento ortodôntico e tratamento ortodôntico. Qual é aquele que tu busca?
Então, o profissional que está se perguntando agora, Alain, é muita informação, eu não sei para onde é que eu vou com tudo isso. Eu digo, meu amigo, a resposta é simples. Está dentro de ti. Tu precisa encontrar onde tu quer chegar. Quando tu perguntar assim, para onde é que eu vou? Onde eu quero chegar? E aí tu tem que te posicionar aqui, mostrando um MSE que a gente trouxe lá da UCA com a Celi. Eu fui junto no laboratório para confeccionar. Quer dizer, o posicionamento ele precisa ser muito claro para mostrar a diferença entre você e os demais colegas. Gente... Legal. Muita coisa. Muito Sabe bom. que a gente tem 6% dos dentistas com 5 anos de formado planejam aposentadoria. Esse é um outro problema do Covid também. Agora, as pessoas não têm reservas, não têm outra fonte de renda, não têm ativos. E isso é muito importante, pode ser um tema de uma outra conversa também, a gente pensar quanto mais cedo nisso, melhor. É uma coisa muito importante, porque quando a gente depende exclusivamente do nosso trabalho, tu está trocando, na verdade, tu está empenhando o teu tempo no consultório, tu está empenhando o teu tempo, a tua saúde, a presença na tua casa, junto à tua família, ao teu filho, ao teu lazer, ao teu ócio, à tua leitura, à tua música, em troca de uma remuneração. Que cada vez mais que tu cresce na vida, tua vida fica mais cara. Sim. E o profissional liberal vai acumulando mais passivos, despesa, e precisa trabalhar cada vez mais. E isso gera uma insalubridade, um estresse muito grande. Então pense em ativos. Uma dica que eu deixo para fechar é uma leitura do Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que mudou minha vida ainda na adolescência, onde ele fala muito nessa construção de ativos para construir realmente uma vida mais leve nesse sentido do profissional liberal aqui. Gente, muito obrigado, tá, pela oportunidade, pelo convite. Fico à disposição aí para mais perguntas. O e-mail está aí para quem quiser conversar um pouquinho mais posteriormente. E sucesso a todos nós aí no pós-Covid. Muitos agradecimentos. Sucesso para todos nós. Muitos agradecimentos aqui. Excelente aula, muito bom, muito obrigado. Muitos elogios aqui. Fantástico, excelente, que bom que trouxe esse assunto. Que tem gente já estão querendo ter mais aula sobre esse assunto também. A gente pode fazer uma fragmentação por etapas, porque a gente pode falar só de finanças, só de negociação, só de gestão de secretária. Então eu vou pedir para a Sayuri fazer uma negociação com você. Não, a gente vai conversando sem problema nenhum, vai ser um prazer. Que bom. Muito obrigado, viu, Alan? É uma honra tê-los aqui com a gente. Não vai faltar oportunidade para a gente poder complementar, porque realmente uma hora e pouco, 1h30 aí, um assunto tão abrangente, e aí é o que nós precisamos fazer. Eu fiz aquela pergunta porque, diria, eu venho da formação de um profissional liberal de família, né? Tanto que eu trabalho com uma família, né? Então, eu sei que marketing é uma ciência, mas esse aconchego é familiar, né? Então a gente não pode esquecer esse lado mesmo, lado familiar, que você atende, a sua família atende a outra família, né? Então é importantíssimo isso, né? E precisa controlar, precisa gerenciar muito bem, né? Porque senão, como é que você vai dar o passo seguinte? Muito obrigado, Alan, pela sua participação com a gente aqui. E um fortíssimo abraço aí, porque provavelmente vou estar abraçando a sua barriga pelo seu tamanho, né? Imagina eu, então. Imagina eu. A Celi não está aí? Cadê a Celi? Celi, vem pro vídeo. A Celi está aí, não? Mas está valendo. Yuri. Para nós fazer um print aqui, todo mundo. Cadê a Sayuri? Sayuri está aí, Sayuri? Sayuri foi jantar já, achou muito comprido. Não, ela acabou de falar comigo aqui. Ela tá no ar. Ela vai entrar. Ela vai entrar. Ela fica na administração. Legal.
Bacana o projeto, Suzuki, eu falei para a Celi, nossa, como está intenso, eu tenho visto assim o grupo se movimentando muito e por muito tempo o teu perfil é mais tímido nesse sentido, né? Deixa a coisa acontecendo, não se mete muito, tá tudo bem, sempre de paz, de amor e tá movimentado, Não, tá bem legal. Depois, de- O depois eu vou. Celso e a Sayuri, o grupo, a equipe está trabalhando muito bem, está tudo Todo muito bem mundo junto. sincronizado, né? Porque o Celso está nesse assunto de live, assim, está na linha de frente, a Sayuri está ajudando na parte de organização, de tecnologia, o Edson está acompanhando os casos clínicos, a Marcela, enfim, está tudo muito integrado. Legal. Todo mundo trabalhando junto, todo mundo trabalhando. Parabéns. Essa conexão foi muito importante. Bota o fundo do grupo aí, Célia, que eu vou fazer um print. Ah, é verdade. Peraí. Já vou postar. Na próxima você entra com o Mac, porque a sua voz está muito baixa. Eu tô de Mac. Agora eu tô de Mac. Eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. Sorrisão. 3, 2, 1. Legal. Estica o braço aí. Feito, gente. Eu mando para vocês em seguidinha. Obrigado, tá? Fiquem com Deus aí, fiquem bem. Eu sei que aí em São Paulo a coisa tá bem preta, a gente né? vai se falando aí. Obrigado, valeu. Viu? Foi um prazer, Celso. Obrigado, tá? Tchau, Célia. Abração. Prazer. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. Tá, você desliga no YouTube? Desliga. Tô indo lá.